Amados, geralmente eu não costumo pregar nos evangelhos. Eu não sei por quê, mas eu gosto muito das cartas, eu gosto do Antigo Testamento, eu acho de uma profundidade. Eu não sei se é porque os evangelhos, além dele repetir algumas histórias, geralmente as pessoas conhecem as histórias, né? Eu não sei se é por isso, eu sei que não é o meu hábito, mas dessa vez eu fui levada para os evangelhos. Então nós vamos ler Marcos. Muito obrigada. Os evangelhos. Então vamos lá. Marcos, o capítulo 2. Como sempre, eu peço que vocês venham junto comigo, porque eu não sou teóloga, eu não sou pastor, eu não sou missionária, não sou nada disso. Então, eu sou uma pessoa carente de que o público converse comigo, dê sinal que está entendendo. E como a gente está falando da palavra do Senhor, eu preciso entender que a porção que foi ministrada ao meu coração, porque sempre ela trabalha primeiro na pessoa que trouxe a mensagem, né? Quem prega sabe disso. Se não for assim, não funciona. E depois que essa porção chegou aqui, ela precisa passar, porque eu sou apenas o canal. A palavra é do Senhor, vocês são do Senhor, né? Então, a responsabilidade é minha de hoje estudar, de buscar alguma coisa, mas, na verdade, a ação é do Espírito Santo de Deus. Então, a história é conhecida, mas eu queria que vocês acompanhassem aí o capítulo 2, e ele diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, eu vou ler esse pedaço de frase, e eu queria que vocês repetissem, vendo a fé deles. Vou dizer de novo. E Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é o mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E eu queria que vocês repetissem: E levantou-se. E levantou-se. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se. E tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero começar dizendo para vocês que o Senhor tem interesse de fazer uma coisa hoje que você nunca viu. O Senhor tem novidade de vida para nós. O Senhor tem cura para este lugar. O Senhor tem resposta
resposta. O Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. E nós vamos falar hoje de um buraco para refletir a luz. Louvado seja o nome de Jesus. A história é muito conhecida, né? Não vou aqui me deter à história, porque eu sei que vocês conhecem a história e nós acabamos de lê-la por completo. Mas eu quero que vocês pensem comigo na situação deste moço. Há quanto tempo ali na cama? Mas o interessante é que tinha pessoas que não desistiram dele. Ele era uma pessoa que tinha amigos. A gente sempre fala os amigos do paralítico, apesar da Bíblia não dizer, só diz que eram 4 homens. Mas, sem dúvida, indubitavelmente, eram amigos. Porque quem que se preocupa com uma pessoa a este ponto, né, de carregá-lo, de levá-lo, de procurar juntamente com ele a solução para o seu problema? Eu vejo esses 4 homens como intercessores, pessoas que intermediam uma situação, que se preocupa com um problema que não é seu, abraça a causa e vai até o fim, não para pela metade. E hoje, a pergunta para nós é: nós somos, né? Eu, Cláudia, eu sou o que carrega ou eu sou o que está sendo carregado? É uma boa pergunta para a gente refletir. Eu sei que em alguns momentos nós somos os que carrega. E talvez em vários momentos. Mas existe algum momento que nós somos os carregados. Alguém está nos carregando. Alguém está nos ajudando a prosseguir. Veja bem, ali tinha centenas de pessoas. Onde Jesus estava, juntava uma multidão, centenas ou milhares, né? Neste caso, eu acredito que centenas, porque ele não estava em lugar aberto. Ele chegou em casa, em Cafarnaum. Mas onde ele passava, que se ouvia a notícia que ele chegou, as pessoas iam atrás dele. Ele não tinha descanso. Ele provavelmente estava ali para descansar um pouco. Ele estava ali, acredito que na casa de Simão Pedro. Estava ali para descansar um pouco, mas ele não teve sossego. E isso não aconteceu só uma vez. E nós vamos ler aqui o versículo 3, repetindo, que diz assim: e vieram ter com eles, conduzindo o paralítico, né? Ou seja, os 4 homens carregavam e vieram ter com eles. Eles vieram como a multidão veio. A multidão já estava lá abarrotada, né? Lotando o ambiente, não deixando passar. Gente, o normal, quando chega um PCD, né, um portador de deficiência física, é que se abra o caminho para ele, é que se dê passagem. Eu não entendo o que foi que aconteceu ali. Né? A gente pode até entender em uma outra ótica, mas o normal é que se dê passagem. Mas a multidão não estava disposta a isso. Sabe aquilo do eu primeiro? Eu cheguei primeiro, eu estou aqui, a minha senha tem que ser chamada primeiro, então eu também tenho necessidades, eu quero ser atendido primeiro. Azar de quem chegou depois. Problema dele. A multidão, centenas de pessoas, acredito eu, entre centenas de pessoas, apenas 4 se importou com a situação daquele homem. Aquele homem, gente, era conhecido. Aquele homem, ainda que não fosse, ele estava chegando sendo carregado. Ele estava numa maca sendo carregada. E não é uma maca que nem tem hoje, com rodinhas.
né, que dá para empurrar. Não era uma cadeira de rodas. Era aquela coisa de madeira rústica, pesada, né, com talvez uma lona ou um lençol, não sei como que eles faziam, carregando aquele homem. Carregando, era pesado, era desconfortável. E ele precisava, talvez mais do que todos os demais, porque a Bíblia não diz que ninguém ali, nesse caso, estavam paralítico, que não podiam andar, que estava sem uma perna, que não estava enxergando. Eu não sei qual era o problema dessa multidão. Eu sei que eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ficar perto de Jesus, eles tinham lá suas razões, porém eles não deram passagem para o paralítico. Isso a gente também pode aplicar para nós, né? Como assim? Apenas 4. Então, o que aconteceu naquele momento? O paralítico, ele não tinha acesso. Ele ficou sem acesso a Jesus. Ele já tinha a limitação humana. Ele já tinha a limitação da situação dele. Se hoje a gente já olha assim com um certo receio para alguém que tem uma deficiência, por mais que isso tenha sido melhorado, a gente tem sim um receio, uma diferença. É como se, não é por causa da pessoa em si, mas é por causa daquela situação, ela nos confronta, né? Abre-se uma interrogação enorme na nossa mente, principalmente em nós, igreja. A gente olha, Senhor, por que essa pessoa está paralítica? Por que é que eu não estou mandando ela andar? Por que é que eu não estou curando essa pessoa se o meu papel era fazer isso? Abre-se um questionamento. O que a gente faz? A gente passa de largo. E eu estou inclusa nesse meio, tá? É bem incômodo a situação, mas a multidão ali não era o caso do incômodo. Eles estavam travando a porta, eles queriam ouvir Jesus, eles queriam tocar Jesus, eles queriam receber a bênção deles, e eles não queriam que ninguém passasse na frente, não estava preocupado com isso. Eu imagino aqueles 4 amigos pedindo, dá licença, deixa eu passar. Ele não consegue andar, eu preciso passar com essa maca. Não, aqui não dá para passar, não. Olha, você devia ter chegado mais cedo. Não dá para passar. Você não está vendo que a casa está lotada? Não vai dar para passar. E eles ficaram sem acesso, né? E daí cabe a pergunta para a gente, meu Deus, quem sou eu na história? Sou aquela pessoa que facilita o acesso? Eu sou um facilitador que as pessoas se aproximem de Jesus? Ou eu sou aquela pessoa que eu estou tão envolvido nas minhas próprias deficiências, nas minhas próprias causas, nos meus próprios problemas, a ponto de dificultar o acesso da outra pessoa? Quem sou eu nessa história? Fazer parte da multidão é mais fácil. Me parecer com todo mundo, né? Talvez ali eu passe até desapercebida. Mas fazer parte de um grupo menor, de pessoas capazes de abrir acesso, é mais difícil. Porém, situações extremas, ela requer atitude extrema. Pensa que foi fácil para eles? Eu lendo algumas coisas sobre essa situação, disse, não sei ao certo, que naqueles telhados que eram de fato diferentes dos nossos, né, tinha-se o costume de colocar cereais, alguma coisa lá no telhado para secar, e a gente sabia que o telhado era de palha ou alguma coisa parecida. Disse também que era comum ter uma abertura no teto e uma escada para que o dono pudesse fazer esse acesso. Eu não sei, porque o texto não disse esse era o caso. Mas eu sei que o buraco não estava pronto, porque aqui no texto diz que eles fizeram um buraco. Então, nessa casa, pelo menos, esse teto
Não, ele não diz assim, eles abriram a portinhola, eles abriram a janela, alguma coisa assim. Não diz isso. Diz que eles fizeram um buraco. Então, eu entendo que eles tiveram que realmente tirar. É lógico, não era telha, não era a laje, mas deu trabalho. Lembrando que estava aí carregando uma pessoa paralítica, né? E eles tiveram essa atitude, tomaram uma atitude extrema. Irmãos, quando nós queremos ajudar alguém, a gente precisa empreender esforço. Tem esforço da nossa parte. A gente deixa a nossa situação um pouquinho de lado para ajudar a outra pessoa. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter um pouco do seu tempo. Tem que ter. Alguma coisa você vai se dispor a fazer. E você vai precisar persistir. Foi isso que esses 4 amigos fizeram. E eu gosto muito desse posicionamento deles. Porque, dessa forma, eles foram vistos pelo Senhor. No versículo 4, fala da falta de acesso. Mas já no versículo 5, nos fala que Jesus, vendo a fé deles, no plural. Gosto muito disso. Porque não está falando da fé unicamente do paralítico, que eu acredito que sim, existia. Mas a fé deles se juntou, teve mais força, deu mais efeito. Porque o paralítico podia estar de fé, assim, transbordante de fé. Poderia ser um ícone da fé. Mas ele era paralítico, ele não ia ter condição de chegar lá. E precisava que alguém fizesse isso. E a pessoa, para tomar uma atitude dessa, ela precisa ter fé. E foi isso que esses 4 amigos fizeram. Falaram, não, a gente vai resolver. Na hora que a gente souber que Jesus apareceu, a gente souber onde que ele está, a gente vai levar. Eu entendo que eles já estavam muito tempo nessa expectativa. E Jesus nunca que chegava em Cafarnaum e não parava lá, e eles não conseguiam encontrar. Mas neste momento eles ouviram. Se ouviram é porque alguém falou. Olha a importância de você falar de Jesus, né? Olha, Jesus está aqui. Olha, Jesus está passando. Olha, Jesus fez isso. Pode falar de pequenos milagres, de grandes milagres, de coisas diárias, mas fale de Jesus. O teu papel, o meu papel, enquanto cristã, é falar de Jesus. O Senhor te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você anunciasse as boas novas. Você é um evangélico. Vem de evangelho, vem de boas novas. Tem uma palavra de boas novas. Deus quer isso de nós. Ele nos chamou para o ID. Não existe pessoa sem propósito. Não existe pessoas que não têm objetivo. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o teu chamado. Amados, olha para a palavra, o teu chamado é o ID, é falar de Jesus. Fale de Jesus a todo momento. E é falando de Jesus que você vai ver os seus milagres, você vai ver pessoas sendo curadas, você vai ver pessoas sendo salvas. Fale de Jesus na sua casa, fale de Jesus na sua vizinhança, fale de Jesus aonde passar. O tema do bom pregador é Jesus Cristo. Não existe outra mensagem. Jesus Cristo cura? Amém, Ele cura. Jesus Cristo te faz prosperar? O Senhor tem interesse nisso? Sim. Ele abre porta? Abre porta. Ele resolve problemas? Sim. Mas esse não é o objetivo da tua vida. O objetivo da tua vida é ser luz. O Senhor te chamou para ser
evangélico, anunciante de boas novas. Não perca tempo em divulgar mais notícias. A mídia já faz isso. O vizinho já faz isso. Tem pessoas que esperam você abrir a porta para te contar uma coisa que aconteceu. E geralmente é desgraça. Ninguém vem para a tua casa para dizer que Jesus fez um milagre. Mas este é o teu papel. Fala que Jesus ainda salva. Fala que Jesus ainda cura. Fala que Jesus ainda transforma. Você quer ver mais milagres? Então fale do seu Senhor, fale do Deus dos milagres. Não pare de falar, amados. O Senhor te chamou para isso. Glória a Deus. Às vezes será necessário carregar o paralítico. Vai ser pesado, vai ter esforço. Ah, mas esse irmão, eu já estou desistindo dele. Desiste não, amado. Não desista da sua família. Não desista do seu amigo. Não desista do teu colega de trabalho, daquele que você fala de Jesus. Fala mais um pouquinho. Fala mais um pouquinho. Não precisa ser aquele crente chato, dizer, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Tem algumas situações que é necessária, tá? Confesso. É problema seu. Você não quer Jesus, né? Mas, assim, fale o que Jesus fez por você, o que ele faz por você. Sabe o evangeliquez? Ele funciona. Graças a Deus por esse dia. Ah, você viu aquele problema? Não, não tem problema não. O Senhor está comigo, ele vai resolver para mim. Olha, falaram mal de você, não tem problema não. Muito mais falaram mal do meu mestre. Quem é o teu mestre? É Jesus. Já ouviu falar dele? Ah, eu já ouvi falar. Quer saber mais um pouco? Eu tenho muita coisa para te contar. Hoje nós recebemos uma bênção de cura nesse lugar. E quem estava aqui no culto especial de intercessão, ouviu o testemunho que eu sou uma pessoa que eu não posso duvidar de cura. Não posso. Eu simplesmente não posso. Eu já vi muitas coisas. E o Senhor me cura toda vez? Não. Mas aqui, neste lugar, através da unção, ele já me curou 2 vezes. Quem sabe hoje é a 3ª, porque eu estou bem aqui. Eu creio. Eu creio. Eu cheguei aqui, uma dor no estômago tão grande. Aí o pastor, eu estou com uma dor. O pastor chamou para orar. Quem me ungiu foi o presbítero Wesley. Mas quem me curou foi Deus. E Deus viu a fé deles. O Senhor viu a minha fé? Viu, mas viu a fé deles também. Esse é o seu papel, amados. Fala de Jesus. Era coisas que as pessoas não podiam ver, mas eu estava sentindo. Meu estômago estava doendo, eu não queria passar. Outra vez foi uma outra tosse de 1 mês, nada curava. Vim aqui, unção, cura, pronto, foi embora, resolveu. Aí quando foi hoje, eu nem ia pedir, né? Eu falei, mas Senhor, eu vou pedir de tosse de novo, nada. Aí o pastor fala, quem está doente? Aí eu falei, oxê. Fala que nem a Fernanda Brum, eu vou mesmo, rapaz. Toda vez que pedia lá, vai ter bênção, eu vou lá na frente, hora de novo. Vai ter cura, hora de novo. Né? Porque nós estamos aqui para isso, para falar do nosso Deus, do que Ele fez, do que Ele faz, o que Ele continua fazendo. E leva testemunho, irmãos. Crente tem que ter testemunho. Crente tem que ter história para contar. Porque é a tua experiência. Aqui eu posso compartilhar, vocês podem dar glória a Deus comigo, mas a minha experiência não é a tua experiência. Tudo isso aqui e todas as histórias da Bíblia é porque Deus quer um particular. Sabe? Deus, você pode observar, Deus não tinha negócio com a multidão. Né? Até, eu acredito que foi o pastor Everton que falou sobre isso, que algumas situações, como o milagre dos pães, foi para a multidão. Mas quando era para curar, era específico. Era Bartimeu, era a mulher do fluxo de sangue, era específico, a filha de Jairo. Lembram disso? É particular, é pessoal. O Senhor gosta de relacionamento. O que Deus tem para Cris, Ele não é o mesmo que Ele vai dar para Patrícia. O que Ele tem para Wesley não é o que Ele vai dar para a pastora Juliana. Não é assim que funciona. Tem a pastora Viviane e o pastor Fernando, mas a porção dela, o particular dela, apesar de ser um casal, apesar de ser Deus trata com a Viviane especificamente. Porque o nosso Deus é assim.
Você é específico para Ele. Você é único para Ele. Então, nós vamos aqui para o sendo visto. E eu me pergunto, como é que nós estamos sendo vistos? Como é que Cláudia está sendo vista? Quando o Senhor me olha, será que Ele me vê inclusa lá na galeria da fé? Né? Junto com Abraão, com Raabe, com aquelas pessoas todas. Não sei se Ele me vê assim, mas oxalá Ele me veja. Oxalá eu chegue até lá, quem sabe, né, eu galgue esse degrau. Em Tiago 2:26, está escrito que a fé sem obra, ela é morta. Eu preciso demonstrar minha fé através de ação. Né? Então, eu acho correto que se tiver uma pessoa doente, tem que orar por cura mesmo. Você está com um problema, tem que orar pela solução. Transforme a sua fé em ação. E acontece uma coisa muito especial, irmãos, quando a gente faz isso. Quando a gente faz uma ação, às vezes a gente nem está com tanta fé assim, sabe? E a gente começa a orar pelo aquele problema, alguma coisa se move no sobrenatural e a nossa fé aumenta. E eu nunca vi a oração sem resposta. Nunca vi. Oração, ela tem resposta. É sim, não espere, mas tem. O Senhor responde à oração. Interessante. Para a diferença, né, das coisas do céu e das coisas da terra. Os amigos levaram o homem ali para ser curado do problema físico. Essa era o problema visível, tangível, terreno. Mas Jesus estava interessado em algo muito maior, a sua alma. Então, o primeiro que Jesus diz quando olha para ele, ele viu a fé, falou assim, olha, perdoados estão os seus pecados. Por quê? A gente pede ao Senhor aquilo que está diante dos nossos olhos. Nem sempre o Senhor faz do jeito que a gente quer, porque Ele vê muito além. A gente vê em linha reta e Ele vê além das curvas. Ele vê muito além, Ele vê o amanhã, Ele vê o futuro. E Ele tem o interesse de fazer muito mais, irmãos. A medida do Senhor é recalcada e sacudida. Né? Então, para o problema da saúde, era só uma palavra que o Senhor tinha, era passageiro. A saúde é uma coisa passageira, mas o Senhor estava interessado na alma, no eterno, né? E isso era mais complicado, porque o preço ali não era uma palavra de Jesus, era o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E ele já estava por antecipação, porque o sacrifício não tinha sido feito ainda, já dando legalidade, curando aquela pessoa. Olha como ele vê além. Olha, ele está abrindo o caminho para a eternidade. O Senhor sempre nos dá além do que pedimos. E eu queria que vocês lessem comigo para a gente concluir em Isaías 9. Por que Isaías 9? Porque a gente está falando de Cafarnaum e a gente tem uma profecia em Isaías sobre Cafarnaum. Cafarnaum não era essas coisas todas diante da multidão. Não era um lugar de grandes expectativas. Mas tem uma profecia aqui muito linda que está dizendo assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela entenebreceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos a enobreceu junto. Deixa eu procurar aqui a outra versão, tá? Só um instantinho, por favor. Acho que vai ser melhor. A gente ler aqui na King James. Desculpa aí, tá, gente? Tô terminando. Que fica melhor. Isaías 9. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados.
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Glória a Deus. Essa profecia, ela está falando exatamente de Cafarnaum. Se você ver algumas outras versões, você vai ver que está falando de Cafarnaum. E nada mais, nada menos, é a presença de Jesus naquele momento, que está dando cumprimento a essa profecia. Deixa eu dizer para vocês, Deus tem interesse mesmo, é que enxerguemos a luz. Em João 8:12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Quer ter luz, siga as pisadas do Mestre. Em Salmos 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós podemos, amados, falar de Jesus, é porque nós já vimos a sua luz. Em João, no capítulo 1, Evangelho novamente, né? Capítulo 1, versículo 14, ele diz o seguinte: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi por isso, irmãs, e é por isso, irmãos, que nós estamos aqui e podemos anunciar, porque nós já vimos a sua luz. O que parece impossível, o que parece improvável, mesmo que tenha muitos obstáculos, se o caminho que você procura é Jesus, vai ter luz, nem que seja necessário você fazer um buraco no telhado para enxergar a sua luz. Vá em frente, não desista, vá em busca da luz, porque a luz resplandece nas trevas. E o seu milagre está chegando. Que Deus em Cristo nos abençoe.